Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos, falando-vos de Cincinnati. Conforme nós observamos as notícias, seja ler no jornal, ou na televisão, ou ouvir no rádio, é muito doloroso ver o sofrimento e as dores que estão a acontecer hoje em dia no mundo, seja por demonstrações, seja por rebeliões, seja por desastres. Basta olhar, por exemplo, ao que está a acontecer na Síria, a tristeza do que está a acontecer no Iraque, no Paquistão, na Ucrânia. Pessoas a sofrer tanto. Até aqui nos Estados Unidos tem havido quase que uma vez por semana mortes de estudantes a matarem outros estudantes nas escolas. E depois vê-se as histórias, o caso destes homens que são bombas suicidas, e faz-se uma pergunta: como é que pessoas podem odiar a outras pessoas assim tanto, que se vão matar a si próprios? Simplesmente, isto não é uma mente sã. Não é uma mente sã no mundo hoje em dia. Como sabemos, um dos mandamentos diz: não matarás. Mas Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas depois ele levantou o padrão ainda mais alto e disse: mas eu vos digo que todo aquele que sem motivo se irar, não é matar, é irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, louco, estará sujeito ao inferno de fogo. Queridos irmãos, esta sociedade hoje em dia está cheia de coisas terríveis. E nós, como indivíduos, às vezes ficamos irados ou podemos dizer coisas que não devíamos dizer, e por isso precisamos ter cuidado de não cairmos debaixo deste julgamento de Cristo. Mas vemos aqui que o mundo hoje em dia, com as crises e os problemas que vemos em nações e pessoas a lutarem, a destruírem cidades e populações, milhões de pessoas a fugirem uns dos outros. Como é que as pessoas podem justificar atitudes destas, de matar tantas pessoas? Como é que podem justificar isso? Isso não é uma mente sã. Não é uma mente sã. E por isso hoje, queridos irmãos, eu quero fazer uma análise aqui bíblica, digamos assim, um estudo bíblico, para vermos como é que Satanás veio a ter o poder que tem nesta sociedade na qual nós vivemos. E por isso vamos ver a história do princípio, para vermos como Satanás veio a ter ou veio a estar na posição em que está e o poder que ele tem agora na sociedade. E por isso vamos começar no início. E o início é em João, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. Porque João, capítulo 1, versículo 1, é antes de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E em João 1 diz assim: no princípio era o Verbo que veio a ser, que se tornou carne, que veio a ser Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Deus, com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Pai. E o Verbo era Deus, era da forma de Deus. Ele estava no princípio com o Deus, com o Pai, com o que veio a ser o Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, isto é, do Verbo.
aquele que veio a ser Jesus Cristo. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Queridos irmãos, no início estavam estes dois. O Deus, que veio a ser o Pai, e o Logos, ou o Verbo, a Palavra, veio a ser Jesus Cristo, o Filho. E eles então planejaram a criação. Planejaram que queriam ter filhos e família, queriam ter um relacionamento com outros seres que seriam parte da família deles, parte da mesma forma de seres, forma de Deus. E por isso planejaram este plano de criação, o plano para que a humanidade, os homens e as mulheres, pudessem vir a ser filhos e filhas de Deus. E por isso planejaram este plano de salvação. Para serem como ele, como da forma deles, tinham que saber e discernir o bem do mal, e tinham que ter essa capacidade neles. E por isso reconheceram que às vezes podiam cometer erros, e por isso precisavam de ter um plano de salvação para que, quando as pessoas cometessem erros e se arrependessem, pudessem ser perdoados e salvos. E por isso é que se lê em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz assim, ao fim deste versículo diz assim, os nomes que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando eles decidiram, o Deus e o Verbo decidiram criar filhos e filhas deles, da mesma forma deles, que eram da forma de Deus. Então, quando eles decidiram fazer isso, imediatamente o Cordeiro foi morto desde essa fundação, desde esse pensamento, desde essa decisão. Porque reconheciam que a humanidade poderia falhar, não ir ao alvo, isto é, pecar, e por isso a humanidade seria física, para poder ser mudada e arrependida, e haveria então um plano de redenção, de compra de volta, e por isso era a necessidade que aquele que criou morresse, para ele pagar pela vida dos outros todos, pois a vida dele, do Criador, seria maior que a vida dos outros. E por isso foi decidido nesse momento que Jesus Cristo, o que veio a ser Jesus Cristo, o Verbo, o Criador, morresse. E como vemos assim, em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Colossenses capítulo 1, 16 e 17. Diz assim, pois nele, isto é em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O Criador criou todas as coisas físicas e espirituais, todas as coisas que se veem e que não se veem. Criou-as. Criou-as. As coisas físicas e as coisas, os seres espirituais, os poderes, os tronos, as soberanias, os principados, as autoridades espirituais que você e eu
nem começamos a entender, porque somos físicos. E por isso, parte dessa criação, desse plano de criação para criar filhos e filhas dele, teria que os criar físicos para haver um plano de redenção, por isso tinha que criar um mundo físico e por isso tinha que também decidiu ter para esses filhos ter, digamos assim, servos para os servirem, para serem servos dos filhos e das filhas de Deus. E esses servos foram criados também. E por isso ele parte dessa criação, primeiro criou esses servos espirituais. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nenhum dos anjos virá a ser filho gerado. Sim, são filhos de Deus, mas filhos criados. Não são filhos gerados. Nós vamos ser filhos gerados de Deus, por Deus, pelo poder do Espírito Santo. Por isso não foi dado essa oportunidade aos anjos. Os anjos foram simplesmente seres criados. E depois vejam um bocadinho mais adiante, no mesmo capítulo, no versículo 13 e 14, diz assim: Ora, a qual dos anjos jamais disse? Hebreus 1, 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles, isto é, os anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Os anjos foram feitos com o propósito para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação, isto é, nós, seres humanos. Os anjos foram criados para servir os filhos e as filhas de Deus, que ainda estão para nascer. E por isso, os anjos foram criados primeiro para poderem servir os filhos e filhas de Deus, a humanidade. E por isso Deus criou o mundo espiritual e o domínio espiritual primeiro. Esse domínio espiritual foi um domínio organizado debaixo do governo de Deus, isto é, do reino de Deus, o reino de Deus nos céus. E então ele criou vários anjos, criou serafins, aqueles com 6 asas, como podem ler em Isaías 6, versículo 2, e também criou querubins, aqueles com 4 asas, como podem ler em Ezequiel, capítulo 1, versículo 5 e 6, assim como no versículo 10, os querubins. E comparando isso, veem que tem 4 tem 4 rostos, 4 caras, e que tem 4 asas. Veem isso em Ezequiel 10, versículos 14 e 15. Comparando Ezequiel 1 com Ezequiel 10, vemos quais são as caras e isso tudo. E depois esses anjos, vê-se que podem aparecer como seres humanos, como vimos durante a história de Abraão e de Ló e do tempo de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18 e Gênesis 19, vemos que eles apareceram, anjos, e o Senhor, que veio a ser Jesus Cristo, e 2 anjos apareceram ao Abraão. Por isso podem aparecer como seres humanos quando Deus dá essa autorização para eles aparecerem. Mas o mundo espiritual foi criado primeiro. Depois de Deus ter criado o mundo espiritual, Deus criou o mundo físico. Vejam
comigo, então, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Então, depois de Deus ter criado os anjos, e os anjos já existirem, é que Deus criou o mundo físico. Diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio do mundo físico. E podem ver mais acerca disso em Hebreus 11, versículo 3. Hebreus 11, versículo 3. Hebreus 11, versículo 3, que diz assim, pela fé entendemos que foi o universo, o mundo físico, o universo, formado pela palavra de Deus, pelo verbo, a palavra de Deus, o verbo, que ele veio a ser Jesus Cristo, mas ele falou e foi criado também, de maneira que o visível, isto é o mundo físico visível, veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas espirituais. Depois Deus usou as coisas espirituais para criar as coisas físicas visíveis. Por isso estas coisas físicas, aqui, as coisas físicas que podemos tocar, foram criadas do espiritual, do que não se vê. É o que a Bíblia diz. Por isso, em sumário, o que temos até aqui, então, é que o Deus, o Pai, que veio a ser o Pai, e Jesus Cristo planejaram, queriam ter filhos, para isso resolveram primeiro criar os anjos, o mundo espiritual, e depois criaram então o mundo físico. Quando criaram o mundo físico, os anjos saltaram e rejubilaram de alegria quando viram o mundo físico. Vejam aqui em Jó 38. Em Jó 38. Jó 38, versículo 4. Diz assim, onde estavas tu, ó Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. E depois, continuando no versículo 6 e 7. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Sim, quem lhe pôs as medidas, quem é que fez isto? Foi Deus, Deus que fez isto, com o poder dele, pela palavra dele. E quando ele fez isso, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Isto é, os filhos que tinham sido criados, isto eram os anjos. Eles todos, as estrelas da alva, todos eles, rejubilavam e cantavam. Ficaram tão alegres quando viram o mundo físico. E por isso, queridos irmãos, vemos que os anjos já existiam quando o universo foi criado. E as coisas físicas foram criadas depois, após uma semelhança, ou de acordo com o tipo das coisas espirituais. Vejam comigo em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Queridos irmãos, pondo isto de outra maneira, como está escrito na Almeida Revista e Corrigida, diz assim, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, isto é, as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, se entendem e se veem como? Pelas coisas que estão criadas. Porquê? Porque as coisas que são criadas, as coisas que foram criadas na imagem das coisas invisíveis. Foram criadas na imagem das coisas invisíveis, para nós podermos entender as coisas invisíveis. Porque senão não entendíamos as coisas invisíveis. Por isso foi uma réplica, uma imagem, uma sombra da realidade que é o espiritual.
Vejam, por exemplo, em Êxodos capítulo 25. Êxodos capítulo 25. Então, repetindo. Primeiro, Deus criou o espiritual. E depois, criou o físico, numa imagem do espiritual. Vejamos aqui um exemplo em Êxodo capítulo 25, versículo 17 até 22. Também farás um propiciatório de ouro puro. De 2 côvados e meio será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro, representando 2 daqueles anjos, querubins de ouro. Batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Isto é do trono, que representava o trono de Deus. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra. Isto estava o propiciatório, que representava o trono de Deus, e tinha um querubim com as suas asas de um lado e outro querubim do outro lado. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas suas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Estão a olhar para o trono de Deus, estão a olhar para o propiciatório, que representa o trono de Deus, que era uma representação física, numa imagem das coisas invisíveis, das coisas espirituais. Porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela terás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti. E de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo. Deus fala com Moisés, de cima do propiciatório, que representa o trono de Deus. Falarei contigo acerca de tudo e o que eu te ordenar para os filhos de Israel. E por isso o trono de Deus estava assim protegido, digamos assim, coberto com 2 querubins, simbólico de coisas espirituais. Ora, imaginem o trono de Deus, haviam estes 2 querubins no trono de Deus, e o Deus que veio a ser o Pai, e o Verbo que veio a ser, que era o Logos, que veio a ser Jesus Cristo, compartilharam os seus planos e falaram acerca desses planos e decidiram quem é que seria, digamos assim, o dos querubins que teriam a responsabilidade de cuidar, de servir a humanidade. Como, digamos assim, o querubim traria a luz que os guiaria a humanidade. E esse tinha uma responsabilidade de ajudar a humanidade a se tornar como filhos e filhas de Deus. Então compartilharam esses planos antes de criarem o homem e a mulher. Tinham criado o universo e eles tinham rejubilado e agora disseram, agora o que é que vamos fazer? Agora é que vamos fazer o seguinte. E este querubim começou a pensar como um grande anjo, muito grande, muito inteligente, muito belo, muito lindo. Começou a pensar que Deus ia fazer do pó seres. Esses seres seriam humanos, fracos, da carne. E que esses seres depois iam ser e se tornar gerados do Pai e seriam de maior importância do que esse próprio querubim inteligente e cheio de beleza. E começou a pensar e disse, não, isso não é justo. Isso não é justo. E por isso ficou invejoso e com uma ambição egoísta para ele próprio. E pensando, eu devo estar acima dessas pessoas que vão ser criadas do pó. E não, eu fui criado
de espírito. Eles são criados do pó. E por isso começou a pensar que este plano de salvação de Deus era ridículo. Porquê que não eu? Eu sou tão inteligente, sou tão lindo, porquê que não eu? Como é que eu posso tirar ou tomar um assento traseiro? Como é que eu posso ter uma posição secundária? Então começou a ter estes pensamentos errados. Vejam comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. E diz assim, versículo 14 a 16. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada. Ele ficou invejoso. Tinha esta inveja amargurada. Como uma amargura estava invejado. E sentimento facioso. Que na palavra grega, que aí seria um desejo de pôr a si próprio à frente. Ou como essa palavra é traduzida na nova versão internacional, é ambição egoísta. Ambição egoísta. Ou sentimento facioso. E por isso, este ser, este querubim, começou a ter pensamentos invejosos, com inveja. E começou a ter esta ambição egoísta. É o que diz aqui. Se pelo contrário, vocês em vosso coração têm inveja, amargura, ou têm uma ambição egoísta, um sentimento facioso, nem vos glorieis disto, nem minteis contra a verdade. Porque esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demónica. Esta é a atitude deste querubim que se rebelou e que veio a se tornar o diabo. Pois onde há inveja, versículo 16, e sentimento facioso, isto é, e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Por isso, este querubim, quando começou a ver este plano que Deus estava a pôr em ordem e estava a discutir com os anjos e com esta criação física, o que ia fazer e não ia fazer, como ia fazer as coisas, isso tudo, e eles então tinham uma responsabilidade e começaram a ver as responsabilidades, isso tudo, e começou a fazer, a ensinar a eles como fazer estas coisas e os o treinar e coisas assim. Começaram a ter estes pensamentos invejosos e egoístas. Mas este querubim começou primeiro. E vejam aqui então a história desse querubim. Ezequiel 28, 12. Ezequiel 28, 12. Ezequiel 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Isto é uma força invisível, espiritual, atrás do trono dos reinos terrenos. Porque lembrem-se que hoje em dia Satanás tem um governo, digamos assim, dúplico, com reis e governantes espirituais sobre todas as nações. Está muito bem organizadinho, ele está. E então estava a falar aqui sobre lamentação. Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Está a falar aqui de Satanás. Estavas no Éden, jardim de Deus. Está claro que não era o rei físico Tiro que não estava no Éden. Era um ser espiritual. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, topázio, diamante, o berílio, o
o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro, se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Este ser, quando foi criado, este querubim, foi criado para esta posição, era lindo, era muito esperto, era muito inteligente, é super inteligente e super lindo. Versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido, para proteger. Querubim da guarda, para proteger. E permanecias no monte santo de Deus, isto é, no reino de Deus, no governo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Foi criado perfeito. Foi criado um ser perfeito. Deus criou perfeito este querubim. Até que se achou iniquidade em ti. Até que um dia começou a ficar invejoso e com ambição egoísta. Na multiplicação do teu comércio, começou a ficar invejoso, começou a dizer, bem, eu quero, não concordo com isto, e começou a negociar a sua posição. É como um negociante, um vendedor que vende com palavras, negociando a sua posição para vender algo. Por isso, na multiplicação do seu comércio, se encheu o teu interior de violência. Começou a ser violento e pecou. Pelo que lançarei profano fora do monte de Deus, fora do governo de Deus, e te farei parecer ao querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E levou-se o teu coração. Teve uma soberba, o coração ficou soberbo, ficou cheio de arrogante. Por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Queridos irmãos, vê-se aqui que temos aqui um ser que era inteligente, que era lindo, que tinha muitas capacidades e ficou arrogante. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Queridos irmãos, Jesus Cristo disse que viu Satanás cair para a terra. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Lucas, capítulo 10, versículo 18. Lucas 10, versículo 18, disse assim: Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quando isso aconteceu, houve uma destruição na terra, porque houve uma guerra e houve uma destruição. O que é que fez com que ele caísse? É porque ficou arrogante, ficou soberbo. Vejam em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Devia trazer luz como a estrela da manhã ao mundo, mas caiu, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus,
Exaltarei o meu trono, e no trono da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas que soberba! Eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono, me assentarei, subirei acima e serei semelhante ao Altíssimo. Vê-se aqui, queridos irmãos, que esta arrogância, esta soberba, fez com que ele fosse invejoso e tivesse uma ambição egoísta. E por causa disso, a terra se tornou num caos. Vejam em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava, ou veio a ser, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Quando Deus criou, estava lindo. Os anjos rejubilaram de alegria. Mas agora chegou a uma situação em que estava sem forma e vazia. E Deus não a criou assim vazia, não criou sem forma e vazia. Por isso, houve esta rebelião de Satanás, daquele que era o querubim da alva, e ele que se tornou o adversário de Deus, Satanás, por causa da sua soberba. Então vejam em Salmos 104. Salmos 104. Salmos 104, versículo 30. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Deus renovou a face da terra. Satanás tinha sido prometido uma posição, isso subiu-lhe à cabeça, e, embora foi castigado, a sua posição continuou, mas os seus poderes foram restritos. Como veem, por exemplo, no caso de Jó, vê-se que Satanás ainda vai ao céu falar com Deus e diz: olha, Jó é assim porque tu estás a protegê-lo. Satanás, por isso, continuou com as suas ideias. Criou um governo competidor contra o governo de Deus. Esse governo dele e dos seus demónios existe na terra hoje em dia. Ele continua a odiar o plano de salvação de Deus, querendo frustrar esse plano. Isso é, fazer com que esse plano não tenha sucesso. Ele quer que quantas pessoas, tantas quanto possíveis, não possam chegar a essa meta. Mas como vemos, Deus criou o mundo, renovou a face da terra e depois criou os animais, como leem em Gênesis 1, 21 e 24, cada um de acordo com a sua espécie. E como vimos em Romanos 1, 20, o físico é em semelhança ao espiritual. E depois criou o homem e a mulher de acordo com a imagem de Deus. Em Gênesis 1, 27, como lemos. Vê-se aí que, nesse momento, podem ler ao fim do primeiro capítulo de Gênesis, que quando Deus criou isso tudo, era tudo muito bom. Muito bom. A criação física, o homem e a mulher eram muito bons. Mas tinham arbítrio livre, tal como os anjos
têm arbítrio livre. Porque Deus não quer forçar ninguém. Não quer que as pessoas sejam máquinas automáticas, mas quer que sejam seres com arbítrio livre. E assim criou Deus o Adão e a Eva com arbítrio livre, mas eram perfeitos. E esse arbítrio livre foi criado na carne, e a carne, está claro, tem as suas fraquezas. Tem as suas fraquezas da carne. Mas Deus quer que nós o obedeçamos voluntariamente, e por isso temos que vencer esta fraqueza da carne. Porque Deus quer um relacionamento conosco que seja um relacionamento de absoluta confiança. Isto, digamos, é de fé, um para com o outro, baseado em fé. Mas desde o início, Satanás foi um mentiroso e um assassino, como Jesus Cristo disse em João 8,44. Ele é um mentiroso desde o início. E por isso, Satanás apareceu a Adão e a Eva em Gênesis capítulo 3 e disse assim: vocês não vão morrer, vocês não morrerão, vocês têm uma alma imortal. Em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Por isso ele mentiu, ele foi um mentiroso, e a Eva foi enganada. A Eva acreditou. Adão não acreditou. Adão simplesmente ouviu e fez o que a mulher disse. Não tomou a liderança como devia ter tomado, como o homem deve ter tomado. Simplesmente seguiu os sentimentos da mulher. E por isso, dessa maneira, Satanás enganou o mundo. É o grande enganador. E assim é o que se passa com a humanidade hoje em dia. Como é que a humanidade hoje em dia pode estar tão enganada que certas pessoas dizem que vão obter a vida eterna para viver com 72 virgens se matarem outra pessoa e se morrerem por isso? Queridos irmãos, isso não é uma mente sã. Isso não é a mente de Deus. A mente de amor e carinho para com os outros. Como é que as pessoas podem estar assim tão enganadas? Queridos irmãos, hoje em dia o diabo e os seus demónios, que são 1/3 daqueles anjos que ele negociou e convenceu a seguirem-no, estão mais ativos que jamais estiveram. E por isso hoje vê-se na televisão e nas notícias coisas de pessoas que não têm uma mente sã. A estratégia de Satanás é a seguinte: é de matar você. Causar divisão, separá-lo uns dos outros e depois atacar para o matar. Vejam em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, versículo 14. Diz assim, ao fim deste versículo: aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo tem o poder de nos matar. É o que ele quer fazer. Ele quer destruir você e a mim. Ele odeia tudo o que seja de Deus. Os israelitas, ele odeia principalmente a Igreja de Deus, ele odeia aqueles que estão no caminho para serem salvos, porque ele quer destruir-nos. Ele quer frustrar o plano de salvação de Deus, porque ele não quer que esses seres estejam acima dele. E por isso é que em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhe
firmes, mantenham-se firmes, em pés, firme, na fé, certos de sofrimentos iguais aos vossos, estão-se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Os vossos sofrimentos que vocês e eu e nós estamos a lutar contra, as lutas, as dificuldades. Outros irmãos na Igreja de Deus também estão a encontrar essas dificuldades também à volta do mundo. Mas mantenham-se firmes. Resistam ao diabo firmemente na fé. Queridos irmãos, Satanás tem estado no seu trono, na sua obra de enganar o mundo, do grande enganador, porque ele odeia a você e quer ver você morto e morto eternamente. E porque nós não vemos Satanás, ele tem uma vantagem. Além disso, ele tem poder muito mais forte que nós. Graças a Deus, o poder dele é restrito. Mas no mundo de hoje em dia, coisas de Satanás tornam-se mais sofisticadas. E por isso é mais difícil de as reconhecer do que no mundo da antiguidade. No mundo da antiguidade era ter uns ídolos, as pessoas estavam a fazer isso. Hoje em dia, as pessoas seguem demónios de outra maneira. Têm ídolos. Por exemplo, o futebol pode ser um ídolo. Ou seja o que for. Pode ser um ídolo. As coisas tornam-se mais sofisticadas. E por isso, as pessoas simplesmente passam por estes problemas de demónios em pessoas e dizem, é uma doença mental. Ou, é o ambiente, é a causa do ambiente. Ou quando há estes crimes e as pessoas matam uns aos outros, dizem, olha, devíamos ter visto qual foi a situação que se estava a desenvolver nesta pessoa, devíamos ter apanhado isso antes. Mas, queridos irmãos, as pessoas não veem a raiz do problema. A raiz do problema é Satanás a entrar, a afetar as decisões e as mentes das pessoas. Porquê que há estes problemas todos, então, irmãos, nas nações? Vocês podem ler em Salmos capítulo 2. Comecem no versículo 1 e 2 e em diante. É porque as nações estão contra tudo que seja de Deus. Satanás é o Deus deste século, deste mundo. Vejam em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento daqueles que não estão a acreditar, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Queridos irmãos, Satanás é o Deus desta era em que vivemos. Satanás está a ter o seu dia de governar. Ele está a governar agora. É o príncipe do poder do ar. Do poder do ar. Vejam aqui em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo
1-3, diz assim: Ele vos deu vida para vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo este rei, este príncipe, este Deus do século deste mundo, que é Satanás, o príncipe da potestade do ar. É como vocês, por exemplo, têm um rádio. E vocês ligam o rádio a uma estação, apanham uma estação, outra estação. Onde é que o rádio apanha a estação? É porque a estação está no ar. Você não vê, mas está no ar. Ou você o telemóvel e apanha e telefona pelo telemóvel. Como é que consegue isso? É porque vai pelo ar. Você não vê, mas vai pelo ar. Satanás é o príncipe do poder do ar. Do espírito que atua nos filhos de desobediência. Este espírito, esta maneira de pensar que está a afetar as pessoas deste mundo é a raiz do problema. E por isso as pessoas neste mundo, com as suas coisas, estão a adorar e a sacrificar a demónios. Vejam 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Diz assim: antes eu digo que coisas que eles sacrificam é a demónios, que eles sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vocês tornais associados de demónios. As pessoas, a sociedade, hoje em dia, as coisas que fazem, estão a sacrificar, a fazer coisas a demónios. O Satanás quer controlar a sociedade em vários pontos. A sociedade é controlada como? Pelo governo, pela economia, pela mídia, por várias instituições sociais, como as escolas, a educação, a religião e a família. E Satanás quer controlar a sociedade, fazendo que o governo seja corrupto, que a economia seja um problema que nos faça escravos, a mídia, nas notícias, vê-se mais e mais as coisas más. Porquê? Porque querem ganhar dinheiro e querem trazer guerras e essas coisas, mentiras e meias coisas. Para quê? Para serem mais notícias, para terem mais anúncios, para fazer ganhar mais dinheiro. A educação está corrupta. Ensinam acerca da evolução. A religião está enganada e tentam destruir a família com casamentos de homens com homens, mulheres com mulheres e por exemplo, adultério e famílias em que estão quebradas, em que o pai e a mãe não se mantêm juntos, isso tudo. Queridos irmãos, Satanás está a vencer, ganhando os líderes de seu lado, ganhando a economia de uma posição para destruir a nós. A mídia, que é uns pensamentos, que controla os nossos pensamentos de maneira negativa. A escola e a educação de maneira errada. Queridos irmãos, isto tudo está a afetar o mundo de tal maneira que até a afetar a sociedade que nos está a afetar a nós. É assim, queridos irmãos, como Satanás obteve este poder que ele tem na sociedade. Vimos a história de como veio acontecer e vimos o perigo de nós sermos parte dessa semente que não é boa. Porque vocês leem a parábola de Jesus Cristo em Mateus 13, em que, a partir do versículo 24, em que fala que plantou a boa semente e depois apareceu o joio com o bom trigo. E depois perguntaram, mas onde é que esse joio veio? Ele diz, o inimigo plantou. O inimigo que é o príncipe do poder do ar,
está a infiltrar as mentes de pessoas e fazerem pessoas se tornarem em joio em vez de ser bom trigo. Através da sociedade, da mídia, da educação, da religião, as pessoas estão-se a tornar joio em vez de bom trigo. Satanás odeia a você, quer destruir a família. Porquê? Porque a família é um núcleo que protege uns aos outros. E depois, estes grandes sabedores, com os seus grandes conhecimentos, estas grandes sabedorias, os grandes doutores, os grandes intelectuais, que se põem como se fossem aqueles que nos vão dar a luz, que nos vão iluminar o caminho, esses são como Satanás, que é um anjo que se disfarça como se fosse um anjo de luz. Mas trazem o caminho errado, como lemos em 2 Coríntios 11, 14 a 15. Queridos irmãos, Satanás quer que você caia numa trincheira ou numa vala. Ou cai para este lado ou para aquele. Você pode cair para este lado pensando que, eu sou o maior, eu sou importante, eu sei isto tudo, sou uma pessoa importante. Isto é uma vala. Ou outra vala é, pobre mim, estou muito culpado, estou muito deprimido. É outra vala. É o que Satanás quer. Destruir a você. Sendo muito arrogante ou sendo deprimido e sentindo-se culpado. Por isso, queridos irmãos, o que é que temos que fazer? O que temos que fazer, queridos irmãos, é tomar nota e estudar o que Paulo disse em Efésios capítulo 6, começando do versículo 10. Efésios capítulo 6, começando no versículo 10, que diz assim: quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sejam elas pelo governo, pela economia, pela mídia, pelas instituições sociais, pela educação, pela religião, seja o que for. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não estamos a lutar contra as pessoas. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos irmãos, essa é a nossa luta. A nossa luta é contra demónios e estas potestades do ar, este príncipe do ar, que nos dão estas vibrações, estas vibes, estes sentimentos, que uma pessoa acorda e se sente mal disposto. Porquê? Por razão nenhuma, às vezes. Mas é esta onda de transmissão negativa que recebemos pela mídia, pela rádio, pela televisão, pela religião, tudo à nossa volta, para nos destruir. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis, isto é, firmes na fé, firmes, manter-se em pé, firmes. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Queridos irmãos, precisamos de ler e ver a verdade da Bíblia. A verdade nos libertará. Vestindo-nos da cultura da justiça. Da couraça da justiça, isto é de pormos a justiça na nossa vida, praticarmos o que é justo para outros. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho
da boa nova do reino de Deus vai trazer paz à terra. Isto é o que precisamos de andar nesse caminho, nessa prática, da maneira de ser uma pessoa que faz paz, pratica paz. Embraçando sempre o escudo da fé contra estes ataques que recebemos de dúvidas e perguntas e questões, para podermos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Estas dúvidas, estas perguntas que temos, para lutar contra elas. Tomai também o capacete da salvação. Precisamos de pôr o capacete na cabeça, que é a esperança da salvação, e olhar para este golo, para esta meta, para andarmos sempre à frente. E a espada do Espírito, é o Espírito de Deus que precisamos ter para vencer nestas lutas que temos, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Queridos irmãos, isto é o que nós precisamos de fazer. Precisamos de vigiar, precisamos de perseverar até ao fim, e precisamos de pôr esta armadura de Deus à nossa volta, com a verdade, com a justiça, com o evangelho da paz, com a fé, com a esperança da salvação e com o Espírito de Deus. Queridos irmãos, a nossa única esperança é Deus. Satanás é forte demais para contra você e contra mim individualmente. Nós temos que virar para Deus, obedecer a Ele e pedir o poder do Espírito Santo de Deus para vencer, porque este mundo está cada vez a ficar pior até a vinda de Jesus Cristo. Pois Ele virá, porque se Ele não viesse, nenhuma carne se salvaria. E por isso devemos orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu.